Então você gosta de investir em boas pagadoras de dividendos, né? Se a resposta for sim, então hoje é teu dia de sorte, porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre 4 ações que são boas pagadoras de dividendos. São boas pagadoras de dividendos, pelo menos agora, no início do mês de julho. E muito, mas muito mais importante do que saber quais são essas 4 ações, que não te faz tomar uma boa decisão, tá? Não adianta pegar, o Ramiro falou dessa ação, eu vou comprar. Cara, isso não forma uma boa decisão, é entender o racional. Como é que eu cheguei nessas 4 ações? Como é que um método de seleção de ações me dá tanta clareza sobre quais ações comprar? E aí, isso sim é a parte importante. Então eu chamo a tua atenção falando de 4 ações que são boas pagadoras de dividendos, agora para julho, mas a verdadeira aula está nas entrelinhas. Eu te convido para participar dessa aula, prestar muita atenção aqui nesse vídeo e se você gostar dele, se é novo, caiu de paraquedas aqui, sentar o teu dedo no like e no botão de inscrição no canal, no sininho também, para receber mais e mais vídeos nossos, porque aqui eu faço muito vídeo sobre estratégia de investimentos, que é o que eu acredito ser o que faça com que o investidor tenha sucesso no longo prazo, beleza? Então vamos lá. Bom, isso aqui não é uma recomendação. E para começar esse vídeo eu vou te falar de uma das 4 ações que passam nesse meu critério de selecionar boas ações de dividendos, tá? Que é a ação, ou são as ações da Indústrias Home, de código Home 3. A Home é uma empresa que se dedica à produção, comercialização e importação e exportação de máquinas, ferramentas e máquinas para processamentos plásticos. E a Home tem hoje um cash yield na faixa dos 7,5%. E você pode pensar, o quê? Cash yield? O que é isso? E eu já vou te explicar o que é, e por hora eu já te garanto que essa aqui é a grande chave desse método de seleção de ações boas pagadoras de dividendos, tá? Então vamos lá. O que é o cash yield? Cash yield é o dividend yield, que é o quanto que a ação paga de dividendos em relação à sua cotação, né? Um valor em percentual, só que convertido em dólar para a cotação do momento. E você pode perguntar, pô, mas por que isso em vez de dividend yield? E a resposta é que esse método que eu estou falando aqui, que eu estou te apresentando, esse método ele foi criado lá atrás na época da hiperinflação. Na época, ali no final da década de 80, início da década de 90, que tinham meses em que a inflação era de 70%. Que, enfim, a nossa moeda, que foram várias moedas nesse período, ela perdia valor muito rápido. Então a gente tinha que dolarizar muitas coisas, inclusive métricas múltiplos para tomada de decisão de investimentos. Os investidores eles não podiam buscar paridade de retorno em cruzados novos, se cruzado novo perdia o valor de compra muito rápido. Eles tinham que buscar paridade em dólar, paridade de retorno em dólar. E aí, embora até a nossa inflação hoje esteja assim mais alta que o passado recente, nem se compara ao que era no final da década de 80 e início da década de 90, tá? Bueno, se você não conhecia o cash yield, eu acho que merece um like, beleza? Mas vamos seguir aqui a linha de raciocínio, tá? Você pode estar pensando, Ramiro, por que tu inventou isso aí do cash yield? Pô, tu não era criança ali no início da década de 90? E a resposta é não, tá? Eu nasci no início da década de 90, nasci em 1992. Mas o fato é, eu encontrei isso aqui estudando o trabalho do Décio Bazin. Caso você não conheça o Décio Bazin, saiba que ele trabalhou no mercado financeiro e era um jornalista e escritor numa época em que o mercado era muito pouco desenvolvido no Brasil, em especial em relação a hoje. O Décio Bazin infelizmente morreu, já faleceu em 2003, já faz bastante tempo, mas ele deixou aí um legado bem legal, em especial num livro que ele escreveu chamado Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. É um livro que muitas vezes foi citado por Luiz Barsi, na minha opinião, o maior investidor brasileiro, que eu respeito muito o trabalho, tá? Agora você pode estar pensando, beleza, então qual era a lógica? O Décio Bazin, ele buscava empresas com maior cash yield, comprava elas? E a resposta é não, tá? Comprar só olhando o dividend yield, sem fazer nenhum ajuste, sem ter nenhum outro critério, pra mim, é um tiro no pé, é uma cagada. Então como é que fazia o Décio Bazin? Ele filtrava as empresas, ele saía de todas as empresas listadas em bolsa e aí ele ia colocando filtros, ia cortando as empresas para chegar somente naquelas que ele buscava, que eram empresas boas pagadoras de dividendos. Então, quais eram os filtros dele que ele descreve no livro dele? O primeiro filtro era, entre aspas, um bom volume de negócios. Então, ele buscava reduzir o risco de liquidez, de comprar empresas com uma liquidez muito baixa. Comprar empresas com baixa liquidez é você querer entrar numa sala cuja porta é muito estreita e pode ficar ainda mais estreita na hora que você quer sair dessa sala. E aí fica ruim, tá? Não conseguir vender uma ação que você quer vender. Outro filtro que ele colocava era o de endividamento. Ele buscava empresas que tinham
abre aspas, pro Décio Bazin, o endividamento moderado. E aí já filtrava muitas empresas, né, que tinham pouco volume, que tinham muita dívida, e por fim tinha o terceiro filtro, que era um cash yield mínimo de 6% ao ano nos últimos 3 pagamentos de dividendos. E esse é o caso da Home, né, teve um cash yield maior do que 6% ao ano, e é o caso também da segunda ação aqui da lista, que é a Telefônica Brasil, ação de código VIVT3, que é a empresa do grupo Telefônica, um dos principais conglomerados de comunicação do mundo, tá por trás da marca que você deve conhecer muito bem, que é a Vivo, que tem um cash yield atual na faixa de 6,7%. Eu sei que muitas pessoas investem na Telefônica, você é uma delas? Comenta aqui abaixo, beleza? Bueno, mas estou seguindo aqui o método e ele não acaba, né, no terceiro filtro, porque comprar uma ação muitas vezes é o objetivo final de um investidor, mas é só o início da tua jornada, né? É como se fosse tipo o jardim de infância da tua jornada como investidor, né? O que o jardim de infância é para nossa educação é o início, é o primeiro passo, tá? Então, tem um outro passo que é administrar a carteira. E aí o Décio Bazin tinha seus próprios métodos para administrar a carteira, tá? A primeira coisa que ele fazia era vender uma ação imediatamente que essa ação tivesse uma notícia ruim veiculada na mídia, tá? Isso aqui eu tô falando do Décio Bazin, tá? E fazia o rebalanceamento semestral nos meses de abril e outubro, que eram os meses que, segundo ele, a maioria das empresas encerravam os pagamentos de dividendos do ano. E é isso, uma empresa que ele tinha em carteira passasse 2 vezes seguidas com cash yield menor do que 6%, ele vendia. Então, se tu comprava uma empresa, ia lá fazer o rebalanceamento em abril, opa, o cash yield diminuiu, mantenho ela, vai lá fazer o rebalanceamento em outubro, opa, o cash yield continua baixo, aí ele ia lá e vendia. Bom, falei várias vezes aqui, entre aspas e tal, o Bazin falava entre aspas e tal, pode parecer um pouco complexo, até porque ele traz critérios muito qualitativos, e aí com todo o respeito ao Décio Bazin, ao legado dele, aqui no Clube do Valor a gente transformou o qualitativo em quantitativo e a gente meio que criou uma nossa versão, tá? Uma versão Clube do Valor da estratégia originalmente do Décio Bazin. Que versão é essa? O que a gente faz de diferente nessa versão? Tá? Primeiro a gente removeu 2 pontos. A gente removeu a lógica de vender uma empresa imediatamente assim que ela tivesse uma notícia negativa, por 2 motivos, tá? O primeiro, é impossível de testar se a estratégia funcionou bem no passado com essa métrica. Eu consigo olhar os dados econômicos das ações listadas em bolsa? Consigo, mas não consigo olhar todas as notícias de todos os jornais de todos os anos passados, né? Não tem como fazer o backtest com isso. E segundo, eu acho critério muito qualitativo, tá? Bem vago, né? Com todo respeito de novo ao Décio Bazin. Assim, o que é uma notícia ruim? Recentemente, a UIS, corretora de seguros, teve uma notícia ruim, envolvendo ali alguns diretores. E de lá pra cá, as suas ações praticamente dobraram de valor. Além disso, o que mais que a gente fez de mudança? A gente tirou aquela parte de deixar apenas empresas com, entre aspas, endividamento moderado. Por quê? Entendo que era para reduzir o risco, né? Uma empresa com uma dívida mais alta é uma empresa mais arriscada, só que esses critérios do Bazin são tão rigorosos que passam poucas empresas por esse filtro. Então, se a gente tirasse ainda mais empresas, a gente aumentaria o risco porque seriam poucas ações na carteira. Então eu estaria tentando reduzir o risco, mas tu aumentaria. E aí achei que era melhor tirar. E aí, para fim de simplicidade, a gente alterou regras de rebalanceamento, tá? Rebalanceamento, o backtest que a gente fez no Clube do Valor eram carteiras anuais. Não tava carteira anual, daqui a um ano tu ia lá, olhava as ações que estavam baratas pelo método dele, mantinha elas, as novas a gente comprava e as que saíram a gente vendia, beleza? No mais, a gente mantinha a mesma lógica e foi assim que a gente chegou na terceira e na quarta ação que eu vou citar aqui. Nas ações da ISA-CTEP, né, a Transmissão Paulista, código TRPL4. Até recentemente fiz um vídeo sobre ela, uma empresa que atua no setor de transmissão de energia elétrica com cash yield de 10% atualmente. E foi assim que eu cheguei na última empresa também, que eu já vou te contar, mas não sem antes te mostrar o resultado do backtest que a gente fez com o método Décio Bazin. E você pode ver que essa carteira rendeu muito mais do que o Ibovespa no mesmo período e com dados de risco, em especial, né, essa linha Worst Drawdown, que é a maior queda, e o desvio padrão, muito em linha com o do Ibovespa. E mais do que isso, com um alto dividend yield, uma média de dividend yield de cerca de 7,5% nos últimos anos. Justamente o que quer quem quer investir em boas ações de dividendos, tá? Então, é prova que, historicamente, esse método sim foi bem, tá? E antes de mostrar aqui a última ação, que tá hoje barata segundo o método Décio Bazin, deixa eu te falar sobre qual é o maior benefício de investir dessa forma, tá? E não são os dividendos, não é o retorno histórico ou o potencial de retorno, se você achar que ele vai se repetir no futuro, e sim é a clareza.
é seguir um método claro. Um método claro, um processo passo a passo, não te deixa com dúvidas. Te mostra exatamente o que fazer, te mostra quando comprar, quando vender, quando manter. E eu, Ramiro, não invisto com foco em dividendos, embora muitas ações que eu invista, por estarem baratas, pagam bons dividendos, mas eu invisto sim com um método muito claro, para selecionar as ações mais baratas da bolsa. E eu quero compartilhar contigo os fundamentos desse método, o passo a passo desse método, o potencial de retorno desse método, te mostrar como o método que eu sigo teria transformado R$1.000 em R$108.000 no passado, acima da inflação, num evento online e gratuito que vai rolar em breve, ainda em julho, no dia 20 de julho, a partir dele, que é só para quem tiver inscrito, tá? Se você tá aqui nesse vídeo, gosta de investir em ações, quer melhorar suas decisões, quer conhecer o método que eu uso para investir, você não pode perder esse evento, beleza? Aperta aqui e te inscreve lá. Enquanto você vai se inscrevendo, eu vou falando aqui que é a quarta ação que tá barata, segundo o método Décio Bazin. É uma conhecida de vocês, uma empresa do setor de transmissão de energia elétrica com cash yield de 12%, que são as ações da Taesa. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, compartilha com as pessoas e ó, te inscreve nas ações mais baratas da bolsa. Um grande abraço e até mais.